Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a contar para o nosso dia 16. Temos aqui jogos super fáceis de novo. Os jogos que lançamos ontem, ou seja, para o dia de hoje, estão ainda em pé. A Argentina quase nos fez perder a ficha. Menos de 6, mas felizmente terminou com este resultado aqui. Menos de 6 bateu e agora só precisamos esperar os outros jogos baterem também. Acho que foram 5 jogos e tivemos 2 já dentro. Os outros 3 são super fáceis. Acho que eram 4. Sim, faltam 2 jogos. Os outros 2 são super fáceis e a gente espera. Não significa que vá entrar. Também não significa que vá cair. Porque as probabilidades de perdermos essa ficha são minimamente mínimas, mas nas apostas até 1% de probabilidade de perder é uma coisa a considerar. Por isso, esta é uma ficha igualmente àquela de ontem, com 98% de probabilidade de entrar, o que significa que as chances de cair são de apenas 2%, mas apesar disso, o conselho que a gente deixa é: não aposte mais do que aquilo que você pode perder, porque 2% de probabilidade de perder é ainda muita coisa e que devemos levar em consideração, porque primeiro que não existe ficha 100% segura, para início de conversa. Então, 1% de probabilidade de perder, mano, proteja o seu dinheiro, não invista tudo, não invista mais do que aquilo que você pode perder. E principalmente nessas fichas que a gente vai anunciando que tem probabilidades altas de entrarem, as pessoas tendem a fazer loucura nessas fichas. Tem vezes que dá certo e a gente aplaude quando dá certo, mas irmão, quando der errado você vai apontar dedo, você vai chamar nomes, porque você perdeu mais do que aquilo que tu poderias perder, porque tu não fez uma gestão de banco. Então faça uma gestão de banco, aproveitando que tem um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso. Gestão de banco é um segredo para que o teu dinheiro nunca acabe. Mas agora já falamos demais, vamos às análises. 3h30 temos New York City Red Bull contra Nashville. No estádio Gonzalez. Estamos aqui diante do quarto contra o nono colocado da tabela classificativa da MLS, onde vamos encontrar o New York Red Bull, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Marcaram 9 golos e sofreram 5. Vão enfrentar o Nashville, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 golos marcados e 3 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o New York Red Bull, 2 empates e 1 vitória para o Nashville. Dados complementares, encontramos um Red Bull que ganhou e empatou 8 dos últimos 15 jogos em que esteve envolvido. Ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, ao passo que o Nashville não venceu 5 dos últimos 7 jogos, dos 6 jogos, perdão, teve mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos, ambas marcam em 10 dos últimos 10 jogos. Já nos confrontos diretos, Red Bull ganhou e empatou 6 dos últimos 6, teve menos 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em New York Red Bull ganha ou empata, e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 0h30 ainda, MLS Toronto contra Chicago Fire, a contar pela 19ª rodada do Campeonato Americano. É o 7º contra o 14º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Toronto, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 10 golos e sofreu 9. Vai enfrentar o Chicago Fire, que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcaram 5 golos e sofreram 7.
Já nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Toronto, um empate e 2 vitórias para o Chicago Fire. Dados complementares, encontramos o Toronto que ganhou e empatou 6 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e Toronto venceu o primeiro tempo jogando em casa em 3 dos últimos 4 e ao passo que o Chicago Fire não venceu 7 dos últimos 8 jogos. Teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio Chicago Fire jogando fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos. E nos confrontos diretos tivemos Chicago Fire ganharam ou empataram 3 dos últimos 4 jogos que fizeram contra o Chicago Fire e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar em mais de 1,75 e desta feita a gente vai pular para a análise dos palpites do jogo seguinte. 0 hora e 30, pois é, estou muito ansioso pelo jogo das 3 das 2, são alguns dos meus favoritos, mas esse jogo aqui tem muito a considerar. Não cometa um erro de que colocar Não cometam o erro de colocar o Inter de Miami a ganhar direito, porque, detalhe, o Messi não está ali, Suárez não está ali, muita gente não está ali por causa do Euro e da Copa América. A MLS não para com a data FIFA, a MLS continua, é um dos poucos campeonatos que não quer saber da data FIFA. Então, preste atenção nesse jogo, muita atenção neste e em muitos jogos, claro, porque os seus jogadores, as peças principais, todo o jogador principal está a representar a sua seleção. Nesse momento, o Inter de Miami é o primeiro colocado e o Philadelphia Unions é o 8º colocado da tabela classificativa. Mas em termos de peso, repare que o Julian Carranza é o melhor jogador do Philadelphia e o Messi é o melhor jogador do mundo. Quem não concorda cria muito dele. Mas o Messi não está ali, então muito cuidado com esse jogo, onde a gente encontra um Philadelphia que vem com um histórico de apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, marcou 6 golos e sofreu 4, vai enfrentar um Inter de Miami ou Barcelona sub-40, para quem assim preferir, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcou 7 golos e sofreu também 7. Já nos confrontos diretos, o Philadelphia ganhou 2 vezes, teve 2 empates, e o Inter de Miami só ganhou apenas uma vez. Dados complementares, vemos aqui um Philadelphia que não venceram 4 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos. Já o Inter de Miami, ou Barcelona sub-40, venceu 4 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 jogos, teve ambas marcam em 12 dos últimos 13 e sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos entre estas equipas, em que essas equipes se defrontaram, e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos também. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 2.25 nesse jogo, que vem muito a calhar, e o nosso primeiro número do ID é o número 6. Desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1 hora em ponto, temos Fluminense contra Atlético de Goiás a contar pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde encontramos aqui o Fluminense na 16ª posição contra o Atlético de Goiânia, que vem na posição 18ª, onde a gente encontra o Fluminense, que vem com histórico de 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcou 8 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Atlético de Goiás, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, assim vamos prosseguindo, marcou 8 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Fluminense, 1 empate, 4 vitórias para o Atlético de Goiás. Dados complementares, encontramos o Fluminense, que venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos, ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Atlético de Goiás ganhou e empatou 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 6 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos,
O Atlético venceu 5 dos últimos 6 jogos e tiveram menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3,75. O segundo número do nosso ID ainda é o número 6. E desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã temos Colorado contra Austin. Ainda pela 19ª rodada da MLS, é o 6º contra o 8º colocado do campeonato norte-americano, onde a gente encontra o Colorado, que vem com um histórico de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 13. Vai enfrentar o Austin, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 10. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Colorado, 2 empates e 1 vitória para o Austin. Dados complementares: Colorado ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 9 dos últimos 10 jogos e o Colorado marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Austin ganhou e empatou também 5 dos últimos 6 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. E em confrontos diretos, o Colorado ganhou e empatou 5 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos em que estas duas equipes jogaram juntas e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar em Colorado ganhou e empate. O terceiro número do nosso ID, desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Mas não se esqueça, se chegou até aqui, deixa o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. A gente agradece imenso esse carinho que vocês têm dado para nós, tanto em audiência, tanto nesse simples fato de terem tirado o vosso tempinho para colocar o seu like, para deixar os vossos comentários. A gente agradece, mas agora vamos avançar para as análises dos palpites do jogo seguinte, porque 3 horas e 30 temos Seattle contra Minnesota. Aqui estamos diante do terceiro contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato norte-americano, onde encontramos o Seattle, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 5 gols e sofreu 7. Vai enfrentar o Minnesota, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 9 gols e sofreu 8. Em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Seattle, 1 empate e 0 vitórias para o Minnesota. Vamos espreitar um pouco os dados complementares, onde encontramos o Seattle, que não venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, e Seattle marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Minnesota ganhou e empatou 7 dos últimos 8, teve ambas marcas em 9 dos últimos 10, e o Minnesota também marcou primeiro em 6 dos últimos 8. Já em confrontos diretos, Seattle venceu 4 dos últimos 5 jogos que fez contra o Minnesota. Seattle venceu todos os 6 jogos que fez contra o Minnesota jogando em casa, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4, e Seattle marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,75. O nosso quarto número do ID é o número 2. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas temos Euro. Polônia contra Holanda. Primeira rodada do grupo D. Vemos aqui, não importa a posição, porque ninguém jogou ainda. Polônia vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, 9 golos marcados e 3 golos sofridos. Vai enfrentar a Holanda, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, marcou 11 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos temos 0 vitórias para a Polônia, tive 1 empate e 3 vitórias para a Holanda. E para este jogo, assim só para despachar um bocadito, temos aqui uma Polônia que marcou 9 golos e sofreu 3, e uma Holanda que marcou 11 e sofreu 3 golos também. Então vamos apostar em mais de 75 nesse jogo, colocamos nossa ficha em cima desse código e vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda sobre o Euro, primeira rodada do grupo C, Inglaterra contra a Sérvia, a 4ª colocada do ranking da FIFA contra a 33ª colocada, onde a gente encontra aqui a Sérvia, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 10 golos e sofreu 8. Vai enfrentar a Inglaterra, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates,
mas aqui os nossos dados nos dizem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 14 golos e sofreu 13, eu sei que está certo. Nunca se defrontaram as 6 equipes, então os dados complementares vemos uma Sérvia que venceu 3 dos últimos 4 jogos, a Inglaterra ganhou e empatou em 11 dos últimos 12 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e a Inglaterra sofreu o golo primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar também em mais de 1,75. O nosso sexto número é o número 7, só para relembrar, hoje, o nosso palpite de hoje ainda está em pé, ok? O palpite de hoje ainda está em pé. Este palpite é de amanhã, dia 16 de junho. O nosso sexto número, o número 7, desta feita a gente vai partir em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 16 de junho de 2024. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, porque esse é o único pedido que a gente faz para vocês e isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Ok, cá estamos nós. Para o dia 16 temos 0h30, temos Filadélfia contra Inter de Miami ou Barcelona sub-40, se vocês preferirem. Ainda às 0h30 temos Toronto contra Chicago Fire, 2 horas da manhã temos Colorado contra Houston, 3 horas e 1 hora temos Seattle contra Minnesota, Fluminense contra Goiás, e todos esses jogos a gente vai ficar com dupla probabilidade em escanteio, um código que eu tenho salvado a vida já há 3 dias, que a gente não perde com ela. Então, como todo mundo sabe, no futebol, 11 que ganha não se mexe. Então a gente vai fechar com essa, nos deu uma odd de 1,60 para buscar aquele lucrozinho de 60% dos nossos investimentos. Só para relembrar, o primeiro número do ID é o número 6, o segundo é o 6, o terceiro é o 5, o quarto é 2, o quinto é o número 0, o sexto é o número 7 e o último é o número 1. Não se esqueça de deixar o seu like e se você chegou até aqui, deixa nos comentários um emojizito de dinheiro para a gente saber que você chegou até o final do nosso vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.